Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje, no projeto Auxílio ao Mestre, estaremos estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical das nossas igrejas. E a lição de hoje é a lição de número 11. A lâmpada arderá continuamente. Meu querido, segundo a lei de Moisés, a lâmpada que ficava dentro do tabernáculo, ela precisava ficar acesa constantemente, nunca se apagar. Então, meu amado, nós vamos analisar essa passagem, esse ensinamento sobre a ótica bíblica, fazendo a aplicação e a análise para as nossas vidas. Amém? Vamos lá ao momento de introdução da nossa lição. Não basta ser crente, é preciso estar cheio do azeite, que é o Espírito Santo. As virgens loucas também aguardavam a chegada do noivo, como as demais outras. Em função da ausência de azeite em suas lâmpadas, as virgens loucas foram deixadas para trás. De nada adianta uma lâmpada se essa não estiver cheia do azeite. Para nada serve. Meu querido, a parábola que Jesus fala das virgens loucas e as virgens prudentes, ela traz alguns ensinamentos. Primeiro, ambas estavam aguardando a chegada do noivo. Essa mensagem é para a igreja. Ambos estavam na igreja, aguardando a volta do Senhor, aguardando a promessa, aguardando a chegada do noivo. Porém, o texto é claro em dizer que algumas dessas noivas ou desses crentes eram prudentes, outros já eram loucos ou imprudentes, insensatos. Então, ali fala das 10 virgens, fala da qualidade de 10 crentes. E o quesito final para a decisão delas se encontrarem com o noivo era o azeite. Era o azeite. Ambas estavam com as vestes, ambas estavam aguardando, porém, algumas estavam sem azeite na lâmpada. Então, eu pergunto para você, do que adianta uma lâmpada se nela não tem um azeite? E o azeite fala da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, não basta ser crente. É preciso estar cheio do Espírito Santo. É preciso estar em plena comunhão com o Espírito Santo. É preciso se relacionar de forma mais estreita, íntima e pessoal com o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição: o candelabro de ouro. Nesse tópico nós vamos falar necessariamente acerca do candelabro de ouro, que Deus mostrou para Moisés, e Moisés ele passou para os artesãos, 2 homens que foram cheios do Espírito Santo, para fazer aquela obra. Ela levava aproximadamente de 35 a 40 quilos de ouro. Imagina o valor desse objeto hoje, é um valor exorbitante. E o candelabro ele tinha um papel muito importante dentro do tabernáculo, dentro do templo da lei. E nós vamos analisar esse tópico sobre esta ótica, o candelabro de ouro. Vamos lá? O fabrico do candelabro. Sobre a antiga aliança, as lâmpadas deveriam ser feitas de ouro.
metal nobre e valioso. Na nova aliança, cada membro do corpo de Cristo é uma lâmpada feita de barro, material desprezível e sem valor. O que a torna especial é o azeite dentro dela, a saber, o Espírito Santo. Aqui, meu querido, eu faço essa colocação, que na antiga aliança, aquele candelabro, aquelas lâmpadas, meu querido, era tudo feito de ouro, um metal valioso, precioso, um metal nobre. E da nova aliança? Na nova aliança, cada membro do corpo de Cristo, eu e você, nós também somos uma lâmpada, só que não de ouro, não de material caro, nobre e valioso, lâmpadas feitas de barro. Amém, meu querido? É aquela lâmpada e que quando Jesus necessitar, ele quebra e faz de novo. E tem muita gente que se acha a última bolacha do pacote. Só porque é usado em alguns dons espirituais, porque prega com uma unção. Tem gente que se acha que sem ele a igreja não segue adiante. Agora, quando eu olho na palavra de Deus, eu vejo que entendo e compreendo que nós somos lâmpadas feitas de barro, material desprezível e sem valor. Meu querido, nós não valemos nada de nós mesmos. Agora, o que faz essa lâmpada ter um valor especial é o azeite que está dentro dela. É o azeite que está dentro dessa lâmpada de barro. Eu e você somos lâmpadas na mão de Deus, feito de um material desprezível, que é o pó da terra, que é a carne. Porém, o Espírito Santo vem, habita na nossa vida, nos enche de unção, de poder, e agora esta lâmpada passa a ter valor. Amém, querido? Nós só valemos alguma coisa, porque o sangue de Jesus derramado lá na cruz nos assegurou a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém, meu irmão? A luz do candelabro. Ao aceitar Jesus, o Espírito Santo vem sobre o pecador e o reveste de talentos, dons, habilidades e unção, tendo em vista a edificação da igreja. Infelizmente, muitos já perderam a unção de Deus e hoje são apenas animadores de plateia, semelhante a um palhaço no picadeiro. Sobre esse tópico, eu destaco isso. Quando nós aceitamos a Jesus, irmãos, o Espírito Santo, ele vem sobre a nossa vida. Eu lembro da minha experiência de salvação quando o Espírito Santo veio sobre a minha vida. Eu não sabia falar, me expressar, eu era acanhado, tímido, mas aí o Espírito Santo veio, me revestiu de poder, me concedeu dons, talentos, habilidade, unção, são coisas distintas, mas o Espírito Santo me concedeu, e tudo isso com um objetivo, não é exaltar o vaso. A unção, ela não é plataforma de lançamento para promover ninguém. A unção, os dons, os talentos e as habilidades concedidas pelo Espírito Santo têm como objetivo único e exclusivo final é a edificação da igreja e não a exaltação do vaso. Quando Deus derrama a unção, Ele está derramando a unção para realizar serviço, para edificar a igreja. Agora, infelizmente, muitos já perderam a unção de Deus, porque se exaltaram, porque começaram a fazer daquilo ali uma fortuna, porque envolveram-se no pecado. Então são por várias razões. Saul recebeu de Deus uma unção,
Durante 3 anos e meio ele governou e andou na direção de Deus. 36 anos e meio fora da direção de Deus. Então há muitos que já perderam a unção de Deus e hoje são apenas animadores de plateia. Levanta a mão aí, irmão. Dá glória a Deus. Ô, irmão, repete aí. Parece aquela pessoa e dá aquela rajada de línguas estranhas, para todo mundo ver que ele é espiritual. Aí começa a ter visão de anjo entrando na igreja, para ele mostrar que ele é espiritual. Então deixou de ser pregador, de ser usado por Deus, e agora ficou parecendo aquele animador de plateia. Está parecendo o Domingão do Faustão, não parece nem que é a casa do Senhor. Mexe com a emoção, com o ego, com as vaidades das pessoas, e não com o caráter, com o arrependimento, com o abandono do pecado e a mudança de vida. Deixou de ser pregador e muitas vezes está mais semelhante a um palhaço no picadeiro, que faz graça, que faz palhaçada, que vai entreter as pessoas, vai divertir as pessoas, vai estar ali na frente da igreja mexendo com as emoções das pessoas e perdeu a unção de Deus. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. A unção de Deus na minha vida, na sua vida, ela tem como objetivo edificar a igreja e não promover aquele que possui o dom espiritual. Vamos prosseguir adiante na nossa lição. O seu lugar no tabernáculo. Arão e seus filhos trabalhavam com muito zelo para que o candelabro estivesse sempre limpo e com azeite, para que pudesse iluminar todo o ambiente. Para que possamos ser a luz do mundo, é preciso trabalho, dedicação, zelo, comprometimento com a palavra de Deus e envolvimento com o Espírito Santo. Do contrário, seremos apenas uma lâmpada vazia, sem brilho e utilidade. Observa, o sacerdote Arão e seus filhos, eles cuidavam da limpeza, eles cuidavam de colocar o azeite, de pegar aquele pavio que havia queimado e colocar outro. E quando as pessoas chegavam para adorar a Deus, encontrava tudo limpo, tudo brilhando, tudo bonito no meio do deserto, onde tinham tempestades de areia, poeira, não era um ambiente climatizado e eles cuidavam da limpeza. Meu querido, o que eu entendo com isso? Que para que nós possamos ser a luz do mundo, a luz de Deus que reflete em nós, é preciso trabalho, muito trabalho. Alguém acha que é fácil chegar, pregar, dar uma aula, trazer um estudo e uma mensagem, não precisa de nenhum preparo. É só chegar lá e a unção está pronta. Não, para que possamos ser a luz do mundo é preciso trabalho, dedicação, zelo, comprometimento com a palavra de Deus e envolvimento com o Espírito Santo, meu querido. Porque somente assim é que nós vamos ser a luz do mundo. É somente assim que nós vamos ter a unção, que nós vamos resplandecer a glória de Deus para este mundo, para esta sociedade. Então tem pessoas que pensam que isso vem do nada. O Espírito Santo vem, repousa e toma aí a unção. Não é dessa forma não, meu querido. Envolve trabalho, dedicação, zelo, envolvimento com a palavra, envolvimento com o Espírito Santo. Do contrário, se a gente não fizer isso, nós seremos apenas uma lâmpada vazia, sem brilho e utilidade. É aquela lâmpada que está ali, mas não serve para nada porque não tem azeite nela. Tem crente que não faz a diferença porque ele não tem azeite de Deus na sua vida. Ele não tem a presença do Espírito Santo na sua vida. Há muitos que já perderam a presença do Espírito Santo.
Há muitos que trocaram a presença do Espírito Santo pelas coisas efêmeras, pelas coisas passageiras, semelhante a Esaú, que trocou a bênção da primogenitura por um bocado de um guisado, um prato feito de lentilhas. Meu querido, qualquer coisa que o mundo e o diabo vier nos oferecer, meu querido, em contrapartida à unção de Deus, a presença do Espírito de Deus na nossa vida, são migalhas. Aí nós vamos encontrar Elvis Presley, que cantava na igreja e trocou a bênção de Deus para fazer sucesso. Nós vamos pegar aí Mary Monroe, que também pertencia à igreja. Nós vamos pegar aí inúmeros cantores, pessoas famosas que trocaram a unção de Deus, o cantar, o fazer para Deus, para fazer para o mundo. E perderam, se tornaram lâmpada vazia, sem brilho e sem utilidade nenhuma. E o pior, foram um grande instrumento na mão do diabo. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. Vamos prosseguir na nossa lição. O trabalho precede a unção. Muitos agem como se a unção do Espírito Santo dispensasse o preparo intelectual, o tempo de leitura da palavra, os períodos de jejuns e orações, a vida santa no altar de Deus. Durante a semana, muitos se envolvem com inúmeras atividades, muitas delas sem proveito algum. Quando chegam no culto, acreditam que o Espírito Santo os dará unção para louvar, pregar e ministrar diante da igreja. Ah, meu irmão, isso é o que mais acontece. Tem gente que pensa que a unção vem assim, eu não preciso orar, não preciso jejuar, não preciso consagrar, não preciso ler Bíblia, não preciso passar pelo preparo intelectual que é aprender a Bíblia, quem sabe aprender o hebraico, o grego, aprender algumas versões, aprofundar um pouco mais o meu saber, o meu conhecimento. Não precisa nada disso não. A letra mata, o Espírito que vivifica. Ah, meu irmão, tem muita gente que pensa que a coisa é assim. Não ora, não consagra, não jejua. Durante a semana, ele está envolvido com inúmeras atividades. Facebook, WhatsApp, YouTube, novela, filme, diversão, entretenimento. Está envolvido com um monte de atividade. E essas atividades, na maioria delas, não tem proveito nenhum. Aí quando chega no domingo, ele vai ministrar para a igreja. Aí ele vai ministrar sem unção, porque não teve. Tá lá aquela lâmpada vazia e tá lá aquele camarada fazendo de tudo. Quando prega, dá um glória a Deus aí, irmão. Levanta a mão, dá um aleluia, diga pro seu irmão. O camarada faz de tudo para ver se consegue mexer, mobilizar a igreja. O Espírito Santo precisa até de ajuda para alguns pregadores aí. Eles pensam que o Espírito Santo precisa. Que tem que dar um glória a Deus, tem que soltar uma rajada de línguas estranhas. Aí o cara não ora, não jejua, não consagra, xinga a mulher, espanca os filhos, maltrata os servos do Senhor. Aí ele quer pregar e quer cantar. Aí ele quer a unção de Deus. Meu querido, a unção de Deus, ela envolve trabalho. A unção de Deus, ela precede o trabalho, precede a unção. Primeiro você busca, primeiro você jejua, consagra, primeiro você santifica, você busca, aí você vai ministrar para a igreja. Aí a glória de Deus, ela virá realmente sobre a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos prosseguir. Tópico 2. Jesus, a luz eterna e perfeita. Nesse tópico nós vamos falar de Jesus como a luz eterna e perfeita. Ele é a luz. O candelabro, tudo do Antigo Testamento era apenas uma tipologia de Cristo, que apontava para Cristo, seu ministério, seu trabalho
e a obra que ele haveria de realizar. Vamos lá? Jesus, a luz do mundo. Não basta conhecer a luz em dado momento da vida. É preciso permanecer diante dela. Jesus é a luz que ilumina o mundo, porém, cada pessoa reage de forma diferente ante a luz. Alguns se deixam iluminar, anulando o que há de mais obscuro em sua vida. Por outro lado, aqueles que se fecham para a luz, não permitindo que a mesma o molde. Jesus, ele de fato, ele é a luz do mundo. Aí você pergunta, se ele é a luz do mundo, por que há trevas então sobre a terra? Ele diz que o mundo jaz no maligno, o mundo está em trevas. Então, primeiro ponto nós vamos considerar que não basta conhecer a luz em dado momento, é preciso permanecer diante dela. Amém? Há pessoas que conheceram Jesus um dia, o problema é que se afastaram da luz. Mas se andardes na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A condição de ter o pecado perdoado, meu irmão, é de andar na luz. E quem é a luz? É Jesus. E Jesus, ele é a palavra. Então alguém já conheceu Jesus em dado momento da vida, porém, ele abandonou Jesus. São os desviados teológicos que estão dentro da casa de Deus, tá bom? Jesus, ele é a luz que ilumina o mundo, porém, nós vamos analisar que cada pessoa reage de forma diferente a esta luz. Alguns se deixam iluminar, anulando aquilo que há de mais obscuro na sua vida. Alguns aceitam a Jesus e deixam a luz penetrar nas partes mais obscuras do seu caráter, da sua alma, do seu ser, vai iluminando toda a sua vida. Ele vai sendo moldado, transformado, porque essa luz ela vai iluminando tudo aquilo que está em trevas na sua vida. Agora, por outro lado, há aqueles que se fecham para a luz. Já viu aquela porta que se fecha? Jesus diz, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus estava do lado de fora. Há aqueles que se fecham para a luz, não deixa a luz entrar, não permitindo que esta venha moldá-lo, transformá-lo, iluminá-lo. Então, se ele é a luz do mundo, por que que o mundo está em trevas? Muitas crentes na casa de Deus estão em trevas, irmão. Não tem nada de Deus na vida dele. Seria que o problema é que Jesus está fraco? A luz de Jesus diminuiu, apagou, ele está perdendo a força? Não. É porque as pessoas reagem de forma diferente diante da luz. Quando a mensagem é pregada, vem aquela luz de Deus, o Espírito Santo sobre a igreja, aquele que se abre e deixa a palavra de Deus entrar e penetrar no mais obscuro da sua alma, do seu caráter, do seu ser. E há outros que se fecham diante da luz. Amém? Vamos prosseguir na nossa lição. Reações adversas ante a luz. Maria Madalena, ao se deparar com a luz que é Cristo, se deixou iluminar por completo, a ponto de ser liberta de 7 demônios que agiam em sua vida. O jovem rico se fechou por completo, pois a luz revelara as partes mais obscuras do seu ser. Seu amor às coisas e aos bens era maior que o amor que ele acreditava ter para com Deus. Ele não se deixou tratar pelo Senhor Jesus, antes afastou-se dele. Aí eu deixo 2 exemplos aí de reações distintas em relação à mesma luz. Observe o exemplo de Maria Madalena. Aquela mulher tinha 7 demônios na vida dela, mas quando ela encontra com Jesus, ela se deixa iluminar por completo, sem reserva, sem restrições. E agora imagina Jesus expulsando o primeiro demônio,
o segundo demônio, o terceiro, e as pessoas vendo aquele processo de libertação na vida daquela mulher. Então, andar com Jesus, irmãos, é um processo de libertação. Não necessariamente, talvez, de demônios que manifestam, mas há espíritos que agem na minha vida, na sua vida, que não manifestam. Há tendências no meu caráter, no seu caráter, que precisam ser trabalhados. Maria Madalena, ela se abriu por completo. Ela deixa penetrar a luz, e a luz entrou e mudou a vida dela. E o jovem rico? O jovem rico, quando ele se deparou com a luz, ele se fechou por completo. Sabe por quê? A luz, que é Jesus, ela revelou para ele o seu caráter, o seu mais íntimo. Ele achava que amava a Deus. Ele achava que Deus era o seu tesouro. Mas diante de Jesus, ele disse: vai, vende os teus bens, dá aos pobres e me segue. A luz estava revelando algo nele que precisava ser mudado. E o que ele fez? Ele se fechou para a luz. Ele não deixou a luz moldar a vida dele. E o que ele fez? Ele se retirou. Ele não deixou que Jesus moldasse a sua vida. Aí nós temos Maria Madalena, que permitiu a luz entrar. E nós temos o jovem que resistiu e não deixou a luz moldá-lo. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Vamos para outro momento da nossa lição. A igreja é a luz do mundo. A igreja foi inaugurada com o fogo do Espírito Santo no dia de Pentecostes. A partir daquele momento, o mundo seria iluminado por Deus a partir da igreja. Os discípulos de Jesus receberam dele o privilégio e o dever de ser a luz do mundo que está em trevas. É papel da igreja influenciar a sociedade com seu estilo de vida e não o contrário. A igreja, meu amado, ela é a luz do mundo. Na inauguração da igreja, lá no dia do Pentecostes, Jesus inaugura a igreja com o quê? Com fogo. Foram vistas línguas repartidas como fogo. Ele inaugura a igreja com um poder, com glória e unção no dia do Pentecostes. E a igreja agora passa a ser a luz do mundo. Quando ele esteve aqui, ele era a luz do mundo. E ele se retira e deixa a igreja. A igreja agora, ela assume o papel. Primeiro, é um privilégio, mas também é um dever. A igreja ser a luz do mundo que está em meio às trevas. É papel da igreja influenciar a sociedade. Na tríplice missão da igreja, nós compreendemos que a igreja ela tem 3 missões. Primeira missão, missão para com Deus, que diz respeito à adoração. Segunda missão, a igreja tem uma missão para consigo mesmo, que é o cuidado, a manutenção e o zelo daqueles que estão na igreja. Terceira missão, a igreja tem uma missão para com o mundo. É a igreja que vai influenciar o mundo. É a igreja que vai alcançar o mundo. É a igreja que é a luz do mundo e o sal da terra. É a igreja, meu amado, que vai transformar, alcançar, iluminar aqueles que estão perdidos lá fora. É papel da igreja. Nos foi outorgada esta missão, a mim e a você, para nós influenciarmos esta sociedade com seu estilo de vida. Mas, infelizmente, o que nós vemos em muitas igrejas, talvez não na sua, muitos irmãos e igrejas sendo influenciados pelo estilo pecaminoso desta sociedade. Uma igreja que não influencia mais, uma igreja que não faz mais a diferença, uma igreja que se conforma com o padrão do mundo e o mundo vai moldando a igreja ao invés da igreja moldar o mundo. Então, querido, a igreja, ela tem uma missão para com o mundo, para com a sociedade. Não podemos ficar dentro do nosso clubinho fechado,
esperando a volta de Jesus sem influenciar esta sociedade. Ou nós influenciamos esta sociedade, ou então esta sociedade vai influenciar a igreja. Eu quero deixar aqui uma observação. Os veículos de comunicação, cuidado com aquilo que você deixa entrar dentro da sua casa, principalmente as programações da rede principal de televisão do nosso país, que continua pregando a sua ideologia de gênero, influenciando jovens, adolescentes. Tem pai que não está atento a perceber o comportamento do filho ao comportamento da filha. Meu querido, o que é isso? A igreja, se ela não vai influenciar, ela vai ser influenciada. Se a igreja não evangeliza, o mundo vai influenciar a igreja. Então, meu irmão, a igreja ela é a luz do mundo. Jesus, enquanto esteve aqui, ele era a luz. Mas na inauguração da igreja, ele batizou a igreja com fogo, inaugurou a igreja e transferiu para a igreja essa responsabilidade de ser a luz do mundo. Amém? Vamos prosseguir na nossa lição. O crente como luz do mundo. Quando a luz chega, as trevas se dissipam. Assim deve ser o testemunho do crente ante a uma sociedade pervertida e distante de Deus. O relacionamento pessoal com Cristo é determinante quanto à intensidade da luz que irá refletir primeiro no crente e depois na vida do descrente. O crente apagado é influenciado pelo mundo e suas práticas. Nesse ponto nós observamos o crente como luz do mundo. Quando a luz chega, as trevas se dissipam. Então, se o crente ele tem a luz de Deus, aonde ele chegar, as trevas vão bater em retirada. Assim, deve ser o testemunho, nosso testemunho de crente, perante essa sociedade pervertida e distanciada de Deus. Então, é o meu testemunho, é a luz de Deus que em mim vai influenciar esta sociedade. Porque aonde a luz está, meu querido, se eu sou de fato luz, e você é luz, e a luz de Deus, ela reflete na sua vida, ela vai influenciar essa sociedade. Outra coisa que eu gostaria de destacar, e o nosso relacionamento, a forma como nós nos relacionamos com Cristo, vai determinar a intensidade desta luz. Jesus, ele é a luz forte, a luz principal, onde todas as demais luzes ou os crentes se relacionam com ele. Alguns de maneira mais próximas, outros de maneira mais distante. Então, a forma como você e eu iremos nos relacionar com a pessoa de Jesus vai determinar a intensidade dessa luz, que primeiro irá refletir sobre a minha vida, moldando, mudando e me transformando. E em segundo ponto, esta luz que emana de Cristo a partir da intensidade do meu relacionamento com Ele, irá influenciar e atingir também o descrente. Então, a luz de Deus, ela molda a minha vida, muda a minha vida e ela também se reflete na vida do descrente que está próximo a mim. Agora, o crente apagado, ele é influenciado pelo mundo e as suas práticas. O que é o crente apagado? É o crente que já caiu da graça de Deus.
É o crente que não tem mais a comunhão com o Espírito Santo. É aquele que não se envolve mais, não se interessa mais por Jesus. Ele quer saber de milagre, ele quer saber de cura, ele quer saber de prodígios, ele quer saber de coisas sobrenaturais, mas somente coisas que ele possa usufruir aqui nesta vida. Mas o verdadeiro salvo em Cristo, a luz de Deus reflete na vida dele e acaba refletindo na vida do outro, que não é crente. Agora, o crente apagado é que é o problema. Ele vai ser influenciado pelo mundo e as suas práticas pecaminosas, porque ele perdeu o poder de influenciar, de fazer a diferença. Ele é um crente apagado. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Observa aí um crente cheio do Espírito, um crente cheio do azeite, cheio da unção, um crente cheio da luz de Deus. Filipe vai em Samaria. Samaria era a terra onde judeus e samaritanos não dialogavam, não se davam bem. Então, Filipe vai ao lugar onde ninguém queria ir pregar. Ele chega lá, cheio, transbordando do azeite, da unção, da luz, do poder de Deus na sua vida. E a Bíblia afirma que ele parou a cidade. Ele parou aquela cidade, que a Bíblia fala que as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Ele não jogava conversa fora, ele não falava da vida alheia, ele transmitia a mensagem da salvação. E o texto continua: pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham. É aí que nós falamos que aonde a luz chega, as trevas têm que sair. Ou nós influenciamos a sociedade, ou a sociedade irá influenciar a igreja. E esses espíritos saíam clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Olha aí, meu irmão, que homem cheio da unção de Deus, que homem cheio da virtude de Deus, que homem cheio da luz, cheio do Espírito de Deus. E a Bíblia afirma ainda que havia grande alegria naquela cidade. Não tinha carnaval, não tinha festa à fantasia, não tinha tecnologia, não havia ali grande riqueza, era a terra do samaritano, povo desprezado. Mas quando a mensagem é transmitida, havia grande alegria naquela cidade, porque ali chegou um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem cheio do azeite, cheio do óleo, cheio da unção, um homem que tinha a luz de Deus na sua vida. E é isto que a nossa nação está precisando. Não é de mais tecnologia, uma economia mais forte, isso pode acontecer, mais emprego, saúde, isso é importante, segurança. Mas o que precisa haver nesta nação são homens e mulheres cheios do azeite, cheios do Espírito Santo de Deus, cheios da unção de Deus. E quando eu falo unção de Deus,
eu não estou me referindo a palhaços no picadeiro, pessoas que vivem simulando uma unção que não tem. Você quer saber quem tem unção? Quem tem unção de Deus expulsa demônios. Quem tem unção de Deus para uma cidade. Quem tem unção de Deus traz alegria a um povo desacreditado. Quem tem unção de Deus, coxo, paralítico levanta. Quem tem unção de Deus, demônio bate em retirada. Amém, meu querido? Agora, quem não tem a unção de Deus vai fingir que tem, porque ele quer enganar, simular uma pseudo-unção que não é unção de Deus. É apenas um teatro. É como um palhaço, que eu já disse, no meio de um picadeiro. Vamos prosseguir na nossa lição. Tópico 3. Mantendo a luz brilhando continuamente. Nesse tópico nós vamos falar sobre a necessidade de manter essa luz brilhando. Não é somente uma vez, não. Ela está brilhando sempre. Isso fala de vida com Deus, vida cheia do Espírito Santo de Deus. Não basta ter o quê? A lâmpada. É preciso ter azeite, porque sem o azeite a lâmpada para nada serve. Vamos lá. Primeiro subtópico. Nossa união com Cristo. Ser membro de uma instituição religiosa não é necessariamente o mesmo que estar ligado a Cristo. É possível que alguém fale de Cristo movido por um sentimento egoísta e mercantilista. A comunhão com o Senhor Jesus passa pela renúncia de si mesmo e a aceitação incondicional da sua vontade para as nossas vidas. A união com Cristo. Observa que eu destaco o seguinte, alguns pontos, que alguém pode ser membro da Assembleia de Deus, alguém pode ser membro da Batista, da Presbiteriana, da Maranata, da Metodista, seja lá qual denominação ou credo religioso. Alguém pode estar pertencendo a uma instituição religiosa sem necessariamente estar ligado a Cristo. Você pode ter a carteirinha de membro e nem assim você está em comunhão com Cristo. Porque é possível que alguém fale em nome de Cristo, não movido pela paixão pelas almas, o amor a Cristo. Ele fala de Cristo e prega sobre Cristo, movido por um sentimento egoísta e mercantilista. São os mercenários da fé, aqueles que fazem riqueza e patrimônio com o nome de Jesus. Aqueles que se elege a bancada evangélica lá no Congresso é uma das que mais causam vergonha. Eu sou muito mais um deputado que se elege com o seu nome do que aqueles que se elegem usando o nome de Cristo para alcançar o seu objetivo. Prega de Cristo, fala de Cristo, mas o objetivo dele é egoísta. Não é almas, não é reino de Deus. É aquela pessoa mercantilista que quer construir um império, um patrimônio em cima do nome de Cristo, mas ele não conhece a Cristo. Eu destaco mais outro ponto ainda dentro desse subtópico. A comunhão com o Senhor Jesus passa pela renúncia de si mesmo. Aí, meu irmão, nós vamos estabelecer o que é comunhão. Não existe comunhão verdadeira com Cristo se não houver uma renúncia de si mesmo. É você abrir mão dos seus interesses pessoais. É você abrir mão das vantagens
vantagens, é você abrir mão dos seus projetos, é você abrir mão daquilo que vai contra o projeto de Deus para a sua vida. Então, e passa também pela aceitação incondicional da vontade do Senhor para as nossas vidas. Quando nós renunciamos a nós mesmos e nos sujeitamos ao projeto de Deus de forma incondicional, nós vamos estabelecer uma comunhão com Cristo. Amém, meu querido? Você consegue perceber que há uma diferença entre falar de Cristo e conhecer a Cristo? Há uma diferença entre pregar Cristo e conhecer Cristo, se relacionar com Ele. E o que nós mais vemos são pessoas que pregam no nome de Jesus, ganham dinheiro no nome de Jesus, constroem patrimônios e império no nome de Jesus, mas não têm comunhão com Jesus. É por isso que naquele dia ele fala que muitos virão: Senhor, no teu nome nós pregamos, nós curamos, expulsamos demônio, fizemos sinais, prodígios, curas e maravilhas. E Jesus dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. São pessoas que usaram tão somente o nome dele para alcançar os seus objetivos pessoais, egoístas e mercantilistas. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Vamos prosseguir. Nossa comunhão fraternal. O desejo de Deus é alcançar nações, povos, tribos e línguas, tornando-os um só corpo espiritual em Cristo Jesus. Todas as questões mal resolvidas entre os irmãos precisam ser tratadas o quanto antes. A volta do Senhor se aproxima. As mágoas, inveja, ódio e o pecado não confessado privarão muitos do tão esperado arrebatamento da igreja. Me acompanhe aqui. O desejo de alcançar os povos, as nações, tribos e línguas e torná-los um único povo ligado ao corpo de Cristo, esse é o desejo de Deus. Que haja uma comunhão entre todos os povos, nações, tribos e línguas. Todos sejam um só em Cristo Jesus, membros do corpo de Cristo. Agora, eu destaco aqui que as questões mal resolvidas entre irmãos, há irmãos que estão na igreja que têm ódio, que têm mágoa, que têm rancor, que têm inveja, que está em pecado, que está em adultério, que está em prostituição, que está envolvido com pornografia, com pedofilia, com homossexualismo. Tem tudo isso dentro da casa de Deus, irmãos. Tem tudo isso dentro da casa de Deus. Então, esses pecados, essas situações, esta mágoa, inimizade, inveja, rancor, pecado não confessado, vai privar muitos irmãos na fé a ficarem fora do tão esperado arrebatamento da igreja. Nossa comunhão fraternal, ela tem que ser revista, meu querido. Há pessoas que não sentam no mesmo banco que a outra. Se o fulano chegou, sentou aqui, ele senta lá no outro banco. Então tem muita coisa que vai privar o crente do arrebatamento da igreja. Então, precisamos resolver essas questões mal resolvidas agora, porque quando a trombeta soar, não vai dar tempo de pedir perdão. Amém, meu querido? Vamos prosseguir na nossa lição. Nosso testemunho diário.
Nem todos os quais conhecemos irão às nossas igrejas ouvir nossos louvores ou tampouco apreciar nossos sermões. Nosso testemunho é o culto que prestamos a Deus diante deles. Se nosso testemunho for bom o suficiente, um dia poderemos tê-los em nossas igrejas. Caso não seja, poderemos estar junto com eles no juízo final. Aqui nós vamos falar da questão do testemunho diário. Observa, nem todo mundo que convive conosco no nosso dia a dia irão nas nossas igrejas, ouvir os nossos louvores, ouvir os nossos sermões. Isso é um fato. Nem todo mundo que está na sua faculdade vai na sua igreja. Nem todo mundo que está no seu local de trabalho vai na igreja. Nem todo mundo que faz parte do seu convívio, das suas relações sociais, vai à sua igreja para ouvir os louvores e apreciar a pregação. Não é todo mundo que vai. Agora, o nosso testemunho é o culto que prestamos a Deus diante dos descrentes. O meu testemunho e o seu testemunho é o culto fora da igreja. Tem pessoas que pensam que cultuar a Deus é somente lá dentro da igreja. O cultuar a Deus começa quando você acorda e termina quando você deita. Tá bom, meu querido? 24 horas nós estamos cultuando a Deus. Então, esse culto que eu presto lá fora, que eu chamo do meu testemunho pessoal, é o culto que o meu colega de faculdade vai ver, é o culto que o meu colega de trabalho vai ver, é o culto que o vizinho vai ver, que é o meu testemunho. Talvez ele não vá lá na minha igreja, mas o meu testemunho é a pregação, é a mensagem de Cristo vivo. Entendeu aqui, meu querido? Aí eu destaco o seguinte: se nosso testemunho for bom o suficiente, aquele testemunho como aquela mulher passava o profeta Eliseu, ela diz: olha, eu vejo que esse que passa por nós é verdadeiramente um homem de Deus. Ela percebeu que ele era um homem de Deus. O testemunho dele, ele era impactante. Então, se o nosso testemunho for bom o suficiente, um dia poderemos ter essas pessoas que fazem parte do nosso convívio social, do nosso dia a dia, nas nossas igrejas, se o nosso testemunho for bom. Se você tem caráter cristão, se você tem a identidade de Cristo, se você tem a unção de Deus, se você tem o azeite de Deus, se você é a luz de Deus, de repente um dia o seu vizinho, o seu amigo de faculdade, seu colega de trabalho vai lá para a casa do Senhor para cultuar a Deus e vai aceitar a Jesus. Amém? Agora, eu quero tratar aqui de uma outra situação, que é a situação oposta. Quando o meu testemunho, ele é ineficaz. Quando lá na igreja eu prego, lá na igreja eu canto, lá na igreja eu dou glória a Deus e aleluia, e fora da igreja eu falo palavrão, eu conto piada imoral, eu sento na mesa dos escarnecedores, eu não tenho pudor naquilo que eu falo e como eu me porto diante de um descrente, a ponto de eu influenciá-lo de não querer ir para a minha igreja. Há pessoas que são descrentes, que ele conhece a vida do pastor, a vida da dirigente do círculo de oração, a vida do dirigente dos jovens, porque o irmão chega lá sempre contando fofoca da igreja para pessoas descrentes. Então, quando esse testemunho não é suficiente para alcançar o descrente, aí nós incorremos numa outra situação, num outro perigo. É que poderemos estar junto com ele no juízo final. Você já parou para pensar nisso?
O seu testemunho eficaz pode levar o seu colega e amigo descrente para a eternidade morar no céu. Mas o seu mau testemunho, além de não tirá-lo do caminho da perdição, vai te levar junto com ele. Tá bom? Há um provérbio que diz que galinha que anda com pato morre afogado. Porque o pato tem pena, a galinha tem pena. O pato tem bico, a galinha tem bico. Só que o pato tem as patas preparadas, adaptadas para nadar. E a galinha não tem. Então, meu querido, nós temos que saber qual é o nosso papel perante essa sociedade, qual o papel enquanto igreja, enquanto cristãos. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para influenciar esta sociedade. Meu querido, pregador de Camboriú, pregador de Gideões, pregador famoso, estrela, que só prega na igreja, não vai alcançar o seu colega descrente, não. É você que vai lá alcançá-lo através do seu testemunho. Sou eu que vou alcançar o meu vizinho, os meus colegas e amigos descrentes, através do meu testemunho, meu querido. E pode ser que um dia eles vão à minha igreja, sentem-se ali e aceitem Jesus Cristo como Salvador. Agora, se o meu testemunho for um testemunho vergonhoso, é perigoso eu ir junto com ele para o juízo final. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que Deus guarde sua vida, sua família, seu ministério, seu casamento, que Deus te abençoe poderosamente do alto do céu. Encerramos aqui a nossa lição. Eu agradeço a sua participação. Gostaria de pedir você para compartilhar esse vídeo, curtir, deixar aí um comentário, uma observação. Esse trabalho é um trabalho voluntário. Esses slides que foram usados nesta videoaula, eles estarão disponíveis para você. Eu deixo aí no rodapé sempre o meu telefone do WhatsApp e toda semana várias pessoas mandam mensagem, eu cadastro e envio para a pessoa pelo WhatsApp. Então é um trabalho, e esse slide ele não é cobrado, viu, meu querido? Alguém já pagou por você lá na cruz do Calvário. Eu vou lhe entregar esse material. E esse projeto, ele não tem fins lucrativos. Esse projeto é um projeto que Deus colocou nos nossos corações. Com muitas limitações e dificuldades, nós estamos fazendo. Poderíamos fazer melhor, mas Deus vai nos dar a oportunidade de fazer algo maior e melhor para Ele, para a glória do nome dEle. Vamos orar? Eterno Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por mais esse estudo da Tua Palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor a Ti pertence. Toma nossas vidas nas Tuas mãos, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades. Meu Deus, ensina-nos a perdoar, pedir perdão, reconciliar com aquele irmão com o qual nós temos mágoa, rancor, ressentimento, aquele pecado oculto, aquele pecado escondido. Meu Deus, ajuda-nos a resolver todas estas questões aqui, para que nós não venhamos ficar de fora e privados do grande dia do arrebatamento, ocasião em que o Senhor virá para buscar aqueles que aguardam a tua volta e estão cheios do azeite, cheios do teu Espírito Santo. Meu Senhor, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus,
não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu tenho uma má notícia para lhe dar. A lição de número 12, eu não estarei aqui para ministrá-la, porque em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a lição de número 12. Tá claro? Não precisa nem procurar esse vídeo por aí no YouTube, que você não vai achar, porque eu não vou estar aqui. A trombeta vai soar e eu vou subir, meu querido. Não vou estar aqui, não. Mas quero te contar um segredo, uma alegria que eu tenho no coração. É saber que você também não estará aqui, meu querido. Que no momento que aquela trombeta soar, você já estará preparado, você resolveu todas as questões aqui mal resolvidas, você já pediu perdão, você já se humilhou, você já se retratou, você já se encheu do azeite, você mudou a sua vida, e quando essa trombeta soar, e se for, durante essa semana agora, meu querido, eu não estarei para ministrar a próxima lição e nem você estará aí também. Eu te encontro por sobre as nuvens, no momento do arrebatamento, quando nós nos encontraremos com Cristo. Amém? Forte abraço. Fique na paz, em nome de Jesus.